Coerência é a combinação lógica e harmoniosa entre as ideias de um texto para não ter contradição e confusão. Exemplo: gosto do inverno porque ele é quente. Faz sentido que o motivo dele gostar do inverno seja porque ele é quente? Não, não faz, porque como bem sabemos, o inverno é frio, ele não é quente. Logo, a ideia de gostar do inverno e ser quente não combina. São duas ideias aí que não combinam. E se as ideias não combinam, nós temos uma contradição. E se nós temos uma contradição, nós temos uma incoerência. Falta sentido. Não faz sentido que o motivo dele gostar do inverno seja porque ele é quente. Porque o inverno não é quente. Como é que ficaria esse texto se ele fosse coerente? Ficaria da seguinte forma: gosto do inverno porque ele é frio. Agora nós temos um texto coerente. Porque o motivo dele gostar do inverno é porque é frio. Faz sentido. As ideias combinam. O inverno, ele é realmente frio. Então faz sentido que o motivo dele gostar do inverno seja por causa do frio. Então as ideias combinam. Não tem contradição. Faz sentido. Então agora nós temos um texto coerente. Eu amo o calor. Por isso, minha estação preferida é o inverno. Aqui faz sentido que ele tenha como estação preferida o inverno por causa do calor, porque ele ama o calor? Não, não faz sentido, porque o inverno é frio e o calor é quente. No inverno não tem calor, então não faz sentido ele ter como estação preferida o inverno por causa do calor. Então, a ideia de amar o calor não combina com a ideia de ter como estação preferida o inverno. Então nós temos aí uma contradição, porque as ideias não combinam. Não faz sentido essas duas ideias juntas. Como é que ficaria essa frase com coerência? Existem duas possibilidades. Duas coisas podem acontecer. A primeira é: eu amo o calor, por isso minha estação preferida é o verão. Agora nós temos um texto coerente. Faz sentido ele ter como estação preferida o verão por causa do calor, porque ele ama o calor. Então a ideia de amar o calor combina com a ideia de ter como estação preferida o verão. A outra possibilidade é: eu amo o frio, por isso minha estação preferida é o inverno. Faz sentido ele ter como estação preferida o inverno por causa do frio. A ideia de ter o inverno como estação preferida combina com a ideia dele amar o frio. Então, novamente, nós temos um texto coerente. Faz sentido, não tem contradição, não tem confusão. Nós temos aí uma coerência. Então a coerência, ela possibilita ao leitor compreender o significado do que está sendo comunicado. É a coerência que dá sentido ao texto. Resumindo, um texto com coerência não é contraditório, enquanto um texto com incoerência é contraditório. Um texto com coerência faz sentido. Um texto com incoerência não faz sentido. Um texto com coerência não é confuso. Um texto com incoerência é confuso. Um texto com coerência, as ideias combinam entre si. Já um texto com incoerência, as ideias não combinam entre si. O estudo da coerência, além do conceito geral de coerência, o estudo da coerência é dividido em três partes. A primeira é os fatores de coerência, a segunda são os princípios de coerência e o terceiro são os tipos de coerência. Os fatores de coerência são os elementos que fazem o texto ter coerência. E os fatores principais de coerência são dois: a coerência interna, que é a ausência de contradição dentro do texto, e a coerência externa, que é a ausência de contradição com a realidade. E os princípios de coerência, eles são as regras que garantem a coerência, são as regras para um texto ser coerente. E os princípios, eles são três: o princípio da não tautologia, que é a não repetição excessiva; o princípio da relevância, que diz que somente deve haver no texto informações relevantes uma com a outra e com o tema; e o princípio da não contradição, que diz que as ideias lógicas não podem se contradizer uma com a outra, não podem entrar em contradição. E os tipos de coerência são coerência semântica, que tem a ver com a coerência entre os sentidos e o significado das palavras. Tem a coerência estilística, que tem a ver com o estilo de escrita. Tem também a coerência pragmática, que é a coerência com o contexto. Tem também a coerência genérica,
que é a coerência com o gênero textual. Tem a coerência sintática, que é a coerência relacionada à estrutura do texto. E tem a coerência temática, que tem a ver com a coerência com o tema. Eu vou explicar sobre cada um desses conceitos de coerência ao longo de uma série de vídeos em detalhes. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, faz sentido você curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu nome é Jean Júnior e eu sou professor de português.